enrolação nós vai dar. O loiro tá ali respirando desesperado e falando que realmente esse era o mais forte desafio dessa dungeon. A criatura conhecida como Sebáramos level 67, rapaz. O Monos prepara uma bola de fogo e o grupo inteiro se prepara pra morrer. O anãozinho já avisa, Fi, que dessa vez ele não sabe se a habilidade dele vai conseguir defender, não. Porém, de repente, a expressão dele muda e ele pergunta: o que é aquilo ali? O que parecia ser um goblin estava indo sozinho na direção do dragão. E o pessoal tá meio torto, né? Até porque o monstro tá preparando um ataque, porém o goblinzinho tá dando uma lambida na madeira e o anão quer saber o que ele tá fazendo ali. O dragão dá ali na bola de fogo e o goblin pula na direção só rindo. Uma passada com a maçã dele e o dragão parecia ter sido evaporado. O grupo tá todo assustado, querendo saber como é que o bicho morreu em um ataque. Não só morreu, como o dragão falha sobrar dos gotes das pernas. Por que o monstro tava atacando um outro monstro? Será que alguém tinha invocado isso? O Ana aponta e fala pra ele dar uma olhada em cima da montanha que tinha alguém ali. O moleque tava com um sorriso esquisito e eles tinham certeza que era ele que havia invocado esse goblin. Porém, a cena muda pro nosso garoto carregando um saco de cimento, querendo saber aonde é que ele põe isso. Na hora já dá pra ver, rapaz, nosso garoto trabalha com construção civil. Como esperado, ele é fraco pra caramba e ele se considera um goblin. Isso porque ele meio que não consegue sair das dungeons de nível baixo, né? E assim como os goblins estão sempre nessas dungeons. No mundo tem gente que ganha na loteria, tem gente que nasce rico, tem gente que nasce bonito. E tem ele que nasceu destinado a ser o goblin no mundo humano. Rapaz, ele não tem talento, mal ganha experiência e tá com a vida ferrada. De repente, alguém do lado pergunta se ele ouviu falar do Sr. Chan. Estão dizendo por aí que esse cara tá jogando Porta dos Deuses e desde então não apareceu mais no trabalho. O tiozinho tá comentando que parece que esse tal de Tai, rapaz, pregou uma classe secreta e mudou de vida. Porta dos Céus é um jogo de realidade virtual que tá no hype e a experiência extremamente real o suficiente pra fazer todo mundo esquecer da realidade. Fi, vamos, inteligência artificial, traz logo isso pra mim. A tecnologia ainda era extremamente novidade moderna, porém, graças aos vários PC café espalhados pela Coreia, até mesmo um pobre feed ferrado como ele podia jogar um pouquinho. E, obviamente, com uma demanda tão grande dentro do jogo, o que se criou, a moeda lá começou a valorizar ao ponto das pessoas estarem gastando rio de dinheiro no mundo real pelos itens daquele mundo. Não ironicamente, o Portas do C se tornou um game changer, né? Um jogo que mudou tudo. Nosso garoto costumava gostar disso, né, rapaz? Costumava. Isso porque lá vai ele mandando um ataque ultimate do menino, um golpe certeiro de coleta de pedra e ele obtém 3 minérios. Na hora ele tá com as mãos da cabeça querendo saber como é possível. A classe dele, o talento é tão ruim que ele perde dinheiro jogando. Não dá nem pra lucrar o suficiente pra pagar as cápsulas. Gritar, cadê aquela maldita parte do jogo onde ele é um herói lendário? Tem um monte de gostosa no grupo e eles se casam com uma delas. O nome do jogo é Porta dos Céus, então por que, né? Ele foi para esse inferno. Porém, tudo mudou no momento que ele encontrou um cristal de cura avançado. Algo que valia ao menos 300 mil. Ele já dá um lambidão falando que finalmente a vida dele vai mudar. Porém, enquanto tá ali nas lambidinhas, alguém do lado chama por ele. Ele dá uma olhadinha pro lado e a única coisa que consegue notar é que ela é gata pra caramba e tem umas coxas gigantescas. E ela tá ali falando que ele parece ser um minerador muito talentoso. Ela vê ele ali todos os dias, né? Por acaso, a habilidade dele de mineração era alta. Eles parecem que tá aqui nessa dungeon e estão com uma mega pedra ali que precisa ser quebrada. Só que os membros dos times deles, né, não tá essas habilidades. Por isso que ela tava procurando pelo minerador habilidoso como ele. O protagonista logo fala que a habilidade dele é bem baixa, né? E pra entrar de forma segura, eles vão ter que matar todos os monstros. O anão fala pra não se preocupar, eles vão cuidar de tudo, é só seguir. Um protagonista acha cômico que um anão tá pedindo ajuda pra minerar, porém o beijador de joelho já vem falar, rapaz, não é só porque ele é anão que ele tem que saber minerar não, isso é preconceito. Nosso menino, porém, tá mais pensativo. Se ele se juntar nesse grupo aí, né, dá pra ganhar uma experiênciazinha e ainda farmar uns minérios. O problema é, será que ele vai estar realmente seguro indo numa dungeon tão funda dessas aí, rapaz? Tudo bem que nesse jogo tu pode ser revivido, porém tem um detalhezinho que não é nada agradável. Vem nessa hora a braba pega no bracinho e dá uma lambida, falando que ela precisa de um cara com braços fortes e maciços como esse que minera com muita força. Óbvio que isso foi mais que o suficiente. Agora tá ele aí todo se tremendo, querendo saber por que ele foi parar ali. Oxe, na frente dele tava um lobinho
cavalinho cinza de nível 7, né? Bem mais baixo que o normal, só que o coitado parece que não sobe de nível, sei lá. E agora tá cercado ali todo se cagando quando de repente o vem pra dar-lhe uma mordida. Porém, a 100 kg de coxa já fala pra ele se abaixar e, rapaz, manda uma barragem de fogo dando 3.000 de dano em tudo e evaporou os lobos. Ainda veio toda fofinha querendo saber se ele tá bem, se tá machucado. Catherine Lee, uma maga de nível 39. Sem graça, ele fala que tá bem sim, graças à ajuda dela. Enquanto tá impressionado que a maldita acabou com um grupo de lobos em um único ataque, ela faz ali um draminha toda fofa dizendo que ficou com medo de perder ele do lado dela. Então ele deveria ficar bem pertinho, grudado, porque esse lugar é perigoso. Na hora o menino já tá todo vermelho, né, rapaz? Finalmente chegou a chance dele de viver um romance no jogo. O outro cara do grupo desviando dos lobos fala pra não ficar surpresa. Normalmente eles nem viriam numa dungeon fácil como essa. Uma girada de chicotes, lobo, também é tudo evaporado. E explica que eles só estão ali por causa de um estranho minério, que somente pessoas com alto nível de mineração conseguem quebrar. Obviamente que eles ignoraram essa habilidade, né? Porque é coisa de idiota. Eles só querem subir de nível e ficar batendo em pedra, é perda de tempo. É por isso que eles precisam de ajuda de alguém como ele. Ah, rapaz, isso aí não bateu bem no nosso garoto. Ele tá querendo saber o que o cara quer dizer com gente igual a ele. Pelo visto, ele estava sendo visto como um total idiota, o que era completamente errado, já que esses malditos não iam conseguir passar desse lugar se não fosse por ele. Ele vem pelas costas e fala que ele não vai deixar algo assim passar não, rapaz. Por acaso o trouxa tá achando que ele não tem nenhuma habilidade de combate? Rapaz, já puxou picareta, saiu no helicóptero, dá-lhe uma na pedra porque ele não tem nenhuma habilidade mesmo não. O desgraçado tá ali no Minecraft falando que infelizmente ele não tem o que fazer. O anão quer saber se as informações tá correta? O cara diz pra ele não se preocupar, ele tem certeza que depois dessas pedras tá algo que vale muito a pena. Porém, se também não tiver, todo mundo tá ferrado por gastar o tempo dele nesse lugar terrível. Espancando as pedras, o nosso garoto pensa que ele é um idiota mesmo. Tá arriscando a vida e ainda sofrendo bullying só pra uns trocados. Porém, é exatamente assim que o trabalho dele no canteiro de obra também. Então, né? Rapaz, dá-lhe na pedra. Mas um dia tedioso, mais picaretado até que finalmente o lugar se abre. Atrás dos minérios que ele removeu tinha uma dungeon secreta. Todo mundo assustado, ele comemorando, falando que nem ferrando que eles encontraram algo secreto ali. Normalmente essas dungeons são cheias de recompensas especiais e tem até classes secretas que dá pra conseguir. Eles juntos tinham encontrado pote de ouro. Catherine Lia perguntou que negócio de agente é esse aí, fi? Na hora o mano do chicote vem pelas costas enquanto o menino tá com um sorrisão na cara, dizendo que a vida vai mudar. O modo pecado, mano, é ativado. Ele toma ali uma, rapaz, já caiu perdendo 480 de vida e não consiga nem respirar. A Catherine comenta que é difícil de acreditar que eles iam precisar de um mineiro lixo pra encontrar esse lugar secreto, mas deu certo. Ela pede pra ele não odiar eles, mas infelizmente, né, como eles fizeram toda a luta e ele só ficou batendo nas pedras, ele não pode ficar com os prêmios dali não. O protagonista sabe que os malditos conheciam sobre o segredo da dungeon e já estavam planejando matar ele. Na hora o outro cara pega no cabelo, fala que é óbvio que eles sabiam. Até parece que eles iam gastar tempo com lixo como ele se eles não tivessem certeza. E rapaz, pelo visto, tomou-lhe mais um atate. O corpinho do menino saiu girando pelo céu e um tempo depois ele abre o olho querendo saber por que ele ainda tá na dungeon. Até onde ele se lembra, esse desgraçado matou ele ou talvez colocar ele pra dormir. Eram pessoas mais decentes do que ele imaginava. Nada disso, rapaz. Era o cristal de cura avançado que vivia a vida dele pra 100% quando chega em zero. O problema é que o item se desfaz. Na hora, os 300 mil que ele ia ganhar some e ele bate no chão querendo saber onde foi parar o dinheiro. Porém, ele nota também, bem nessa hora, a porta secreta ainda estava aberta, o que significa que a dungeon ainda não tinha acabado. E nem ferrando que ele ia sair desse lugar depois desses mardidos ter feito ele perder o cristal dele. Ele sabe que ele não vai terminar a dungeon, mas rapaz, ele vai fazer tudo o que for possível para ferrar com eles também. Era bom os mardidos esperar que o pesadelo tava chegando, rapaz. O garoto vai de mergulho, porém no meio da escada ele já cai perdendo 80 de vida. Ao menos ele percebeu que deu para entrar a tempo e com certeza ali a dungeon secreta. Na frente dele tá o santuário do Goblin e ele quer saber por que esse desgraçado tá com esse sorrisinho convencido. Nesse trono ele sabe que uma dungeon de Goblin não deve ser grandes coisas. Ele achou que algo secreto ia ser bem mais difícil. Agora, como é que ele vai atrapalhar os caras se eles não estão enfrentando coisa fácil? O que ele acha estranho, porém, é que tá meio que silencioso demais. Mas então, cadê esse pessoal
pessoal. De repente ele tropeça em alguma coisa e ao olhar pra baixo, tá o corpo do anão. Todo ensanguentado, desgraçado não deslogou ali, ainda tá perguntando se ele tem uma skillzinha pra reviver, se ele é muito humilde. Nosso garoto percebe que esse desgraçado daí tá segurando um putão pra meio que não sair do spawn pra ver se pega as recompensa. Realmente era um anãozinho ganancioso. Bem nessa hora o sistema avisa que essa dungeon era de altíssima dificuldade e tava muito além do nível dele, então era bom ele sair dali. Agora na hora a expressão do protagonista muda, ele escuta um grito, ele parece reconhecer, dá uma olhada pro lado e vê o mano do chicote sendo pego pelo uma... O protagonista tá querendo entender porque ele tá todo mundo torcendo por ele, rapaz. É aí que ele percebe que esses caras não notou que ele invocou o Goblin. Na hora que o Goblin matou o primeiro, ele entrou na frente e falou que iria lidar com essa criatura e ninguém precisava se preocupar. E agora que a lourinha estava em perigo, ele também entrou para proteger, falando para ela que agora tudo estava acabado. Nesse momento ele era um herói arriscando a vida para salvar uma mulher. O melhor ainda de um monstro que no caso é o Verdinho. O único ponto furado dessa história é a lourinha. E ele já fala que provavelmente ela não quer morrer de dor igual os camarada. Então é bom ela ficar bem quietinha sobre ele. Esse Goblin acoitá só diz que tudo bem. Ela promete não contar pra ninguém. Isso nosso garoto chama pelo Goblin, fala que ele é muito corajoso de ter invadido esse vilarejo. Mesmo sendo um mero monstro, ele vem trazendo sofrimento pra todas essas pessoas. E isso acaba agora. E se ele ativa a habilidade de caminhar o Goblin, que aparece uma corrente, já puxa ele lá pra baixo, taca no chão e já começa a correr levando o bicho. O pessoal tá tudo assustado. Que tipo de corrente de habilidade é essa que podia parar com uma criatura que estava matando todo mundo? Porém, essa skill não tem nada demais. É literalmente uma skill que ele pode caminhar com o Goblin, mais nada. A única coisa que melhora é o clima do Goblin, que ele fica mais feliz quando isso acontece. A lourinha tá lá de cima olhando. E o resto o pessoal sabe que no mínimo esse bicho é acima do nível 50. E o garoto tem que estar acima disso pra estar lidando com ele. O protagonista, rapaz, sabe que não tem como fingir que vai matar o Goblin. Então ele faz a habilidade ali de alimentar o Goblin. Joga o linguição pra longe mandando ele buscar. Nisso ele manda todo mundo fechar o portão. E o Goblin tá preso lá de fora. O pessoal tem seguro querendo saber se acabou. E o danado enxugar se vira e pergunta se todo mundo nessa cidade tá seguro. O pessoal comemora, ele relaxa, finalmente deu pra resolver esse primeiro problema. Isso. Ora quem vem falar com ele, rapaz. Dizendo que todos os membros da guilda dela morreu. E foi teletransportar lá pro lugar de respawn. E agora ela é a única pessoa que sabe da relação dele com aquele Goblin. Nosso fio dá uma olhada pra trás e vê ela toda fofa, dizendo que jura que vai manter a promessa. Porém, o menino filho não tá querendo arriscar não. E avisa ela, na cidade do ponto que renasce todo mundo tem vida infinita. E parece ser protegido de jogador e monstro. Porém, é bom ela saber, no momento em que ela o trair, vai ser só ali que ela vai poder viver. Porque ele vai matar ela pra qualquer lugar que ela for. A coitada chorando. O Jubro que não vai fazer nada, rapaz. E com isso ele tá em casa falando que... não era bem o que ele queria. Olha o desenho desse desgraçado, rapaz. Falando que se recompensar com um bom quarto por fazer coisas boas, realmente deixa ele orgulhoso do talento que tem. Se lembrando da amigona de antes, ele diz que é uma pena que ele não tinha poder pra salvar ela, rapaz. Ela era bem gostosa. Palavras dele. Nessa hora ele se levanta, se lembra que ganhou aquele negócio, de ponto Goblin. Rapaz, eu vou chamar nosso garoto igual tá ali no sistema Mod Zequim. Porque, pelo visto ele não tem nome ou ninguém chama ele pelo nome que ele tem. E ele sabe que esse ponto aí, deve ser tipo ponto de classe. Nisso ele vê que tem uma loja de habilidades ali pra comprar. Como todas estão bloqueadas nesse momento, ele só tem uma única opção. Ele compra a habilidade. Assim que usa, o Goblin aparece na cara dele dando-lhe uma narigada. Na hora ele percebe que essa primeira aí é tipo uma invocação. Na verdade não invoca, ele traz pra perto quando o bicho tá longe. Porém, o que ele vai fazer agora? Era pra esse desgraçado tá do lado de fora da cidade. Não no quarto dele. Já tem gente de fora querendo saber se ele tá bem. Ele diz que sim, não precisa se preocupar não. Isso ele pede pro Goblinzinho ficar bem calminho. Guarda aquela arma e não bater ninguém. Um tempo depois, nosso garoto diz que o Goblinzinho também não fez nada demais. E todo mundo maltrata ele e ataca ele sem razão nenhuma. A verdade é que eles dois eram iguaizinhos. Por que ele tá dormindo tão abraçadinho com o Goblin dele, velho? Que desgraça é essa? Ele fala que esse mundo realmente é cheio de gente que são pior do que qualquer monstro. A cena então muda pra um pub. E alguém dá as boas-vindas pro bastardo de ontem. É nosso garoto chegando e todo mundo cumprimenta falando que ele é o que salvou os membros da Eviton. O Elnhill fala que não tinha por que ele ter ajudado depois que ele deixou claro que eles eram inimigos. Mas mesmo assim ele agradece. O mano de capuz lá atrás fala pra loirinha se acalmar. O garoto não parecia ter intenção de lutar, porém era pro outro lado tava se tremendo com medo daquele Goblin aparecer a qualquer momento. Nisso ele fala que como eles já devem imaginar,
Ele ajudou mesmo depois deles terem o ignorado porque ele tá precisando de algo. O capuz responde que, independente do que ele quer, é só pedir, eles não podem deixar essa gentileza passar, de alguém que salvou um membro deles. Vamos ver aqui então, explica que não importa quanto ele farme, ele não consegue mais evoluir nessa área de iniciante, porque ele já passou do nível 30. Ele tá chegando na próxima área e quer ajuda deles. O Ryuk sabe se ele tá querendo ir pra Fiorendel. Ele sabe de uma pessoa que é perfeita pra isso. Bem, né, e só um vieinho ali do lado fala que ele é essa pessoa, no caso. E a cara que vocês estão vendo que ele tá fazendo é porque esse aí é aquele cara que deu um golpe nas costas dele. Ele tá querendo tampar o nome dele aí pros garotos não ler. E ele quer saber o que ele tá fazendo. Ele pede pro Zequin sacar uma funk e tudo foi mal entendido. Agora que ele descobriu que o rapaz acabou com o Goblin sozinho, ele já tem a certeza que ele é bem forte. Talvez mais forte que todo mundo ali. A maioria é nível 28. Porém, tem um man ali no canto que o Zei tem certeza que se esse aí o atacar, ele com certeza ia morrer. Nisso vem e explica que nessa área de iniciantes eram compostos por 5 dungeons. Tinha a região do gramado, onde aparece os slime, região das minas, floresta e blá blá blá. Todos esses aí eram lugares que eles poderiam ir pra farmar e ganhar mais experiência. Porém, se eles quisessem sair da região de level, eles teriam que vencer uma raid dungeon. Diferente das abertas, essas aí tinham portões que tinham horário certo para abrir e fechar. Além disso, tinha um número limitado de pessoas que poderiam entrar e um número limitado de tentativas. Como elas são a última parte para se fazer antes de sair de uma área, todo mundo prefere upar o máximo antes de avançar. O Ryuk se levanta e avisa que a dungeon de level só abre uma vez por mês. E é por isso que ontem eles estavam se reunindo nesse lugar. O Zequin pergunta se é o que ele tá pensando, e o cara fala que sim. Aquele maldito Goblin acabou com o plano deles e agora por um mês eles estão presos em level. Na hora, fecha capuz Zequin, rapaz, se os caras estão presos ele também tá. Ele ganhou mais de 200 mil com aquele bicho nível 80. O Goblin dele é uma das coisas mais fortes do mundo, porém ele tá preso ali sem fazer nada. Nesse ele já puxa um Ryuk que fala pra não brincar com ele. Não, rapaz, tem que ter uma forma de sair desse lugar. Ele não pode gastar o tempo precioso dele. O mano só sussurra e fala que tá todo mundo irritado por tá perdendo tempo. Porém, ele já pagou a dívida ao dar essa dica pro garoto. Então tchau, rapaz. Todo mundo vai embora. A lourinha, porém, tá ali dando uma olhada pro nosso rapaz. E depois se vai como dá. Enquanto tá todo mundo saindo, olha o verdinho que tá ali só encarando, com o logo da cabeça, narigudo. De repente ele parece meio confuso e parece estar sentindo algo vindo da floresta. Na verdade, do nada abriu um portal de chefe da raid. A mensagem apareceu pra todo mundo, eles estão sem entender como isso é possível. Obviamente que o Ryuk, o nosso garoto, tá com a mesma dúvida. Mano, eu acho que essa obra com os capítulos mais longos que eu já vi. Eu li 4 capítulos até agora, velho. What the hell? O Pet, que é o ruivo ali, tá assustado que o negócio realmente apareceu em um só dia. E agora tá todo mundo ali na frente, enquanto o Ryuk quer saber quantos já entraram. Ô, velho, o safado fala que ninguém, né? Isso porque todo mundo que conseguia passar já passou ontem. Isso é bom e ao mesmo tempo ruim, porque quer dizer que eles sozinhos vão ter que passar por isso. Rapaz, nessa hora, o nosso garoto chega falando que sabia. Eles mentiram pra ele. Todos falaram que ele ia ter que esperar por um mês pra outra ir abandonar, ele ia sozinho. Ele realmente era um doente de ter confiado num desgraçado igual ele depois de tudo pelo que ele passou. A lourinha tá desesperada, já falando que eles não enganaram ele. Realmente é como as coisas acontecem, só que dessa vez foi diferente. Eu achei que ele ia puxar uma briga, porém o Ryuk só diz que sim, aconteceu algo diferente, ele vai vir ou não vai? O Zequin diz que é óbvio que ele vai. Até parece que ele vai ficar parado ali enquanto eles enchem o bolso. O cara agradece, mas avisa que ele vai ter que explicar algumas coisas. De acordo com as informações que eles conseguiram, eles vão ter que enfrentar o chefe da raid, Heavy. Isso quer dizer que assim que eles entrarem, já vão dar de cara com o chefe, fi. Todo mundo, porém, tá confiante, porque é um chefe abaixo do nível deles ali, né? Então talvez dê pra eles resolverem. O patrão fala que o chefe da guilda não pode estar ali, porém eles são mais que o suficiente. Na hora, todo mundo se joga, rapaz, falando que em 10 segundos isso aqui vai acabar. O El Ryuk dá um passo pra frente, chamando todo o resto da guilda. O Zequin então fala pro goblinzinho que tá ali se escondendo pra ele continuar escondidinho ali. Rapaz, seria um problema se descobrissem que eles são amigos. Mas não precisa se preocupar, que ele dessa vez tá atento pra não ser traído igual daquela outra. Olha, o danadinho já comprou mais uma pedra de cura avançada, rapaz. E chega disso, menina, ele já corre no portal e se vê na dungeon. Assim que ele entra, dá de cara com o chefe de aço nível 40 e todo mundo correndo desesperado, rapaz. Parece que não era pra ser isso não, filho. Estavam esperando cair em outro lugar. O Ryuk manda ver e fala que ele tá planejando. Quem explica que não tinha ideia do porquê isso mudou. A de Ryu então fala pro nosso querido Quintuso. Finalmente seu nome do nosso garoto. Corre pro portal. Ele, porém, pergunta se ela tá brincando com ele. Por que tá todo mundo querendo fugir de uma dungeon secreta?
Eles deviam saber o tipo de recompensa que se encontra num lugar como esse. Os caras falam que todo mundo já sabe, porém era um chefe de nível 40. Óbvio que eles não têm chance alguma. Nossa menina fala pra eles se acalmarem, era só 10 nívelzinhos de diferença, rapaz. Ninguém ia ser forçado a se aposentar só por causa de uma diferença dessa. No máximo, eles iam cuspir um pouco de sangue e acordar acabar daqui uns dias. Ou seja, rapaz, vale o risco. Eles não não, rapaz, saíram fora. Rapaz, na hora o narigudo já usa o rali, rapaz, pra puxar o goblinzinho lá de fora pra dentro da dungeon. Porém, estranhamente, nada aconteceu e o chefe tá vindo a mil, rapaz. Ele continua chamando desesperado, porém tome-lhe 4.800 na boca e molhou. O patrão olha ali querendo saber como é que esse idiota venceu do Goblin. O Ryuk fala que não tem ideia, mas o importante é que o portal fechou. Isso era estranho, porque só o portão de raid costumava fechar tão rápido. O Veion fala que eles estão subestimando tudo. Uma raid, por mais que por uma chance bem pequena, também podia se tornar uma dungeon secreta. Ou seja, na verdade eles estavam enfrentando o chefe de uma raid. E eles não tinham escolha não se lutar. O Kim tava desmaiado, Cospe sangue, rapaz. Esse jogo é brutal. A dor de ter morrido por um bicho 10 nível acima do dele era bem maior do que ele esperava. Ele também foi um idiota, esqueceu de gastar os pontos dele de stat, né? Porque achou que o Goblin ia resolver tudo. O problema é que ele não pode summonar o bicho porque o portal fechou. Ele só não acredita que vai perder essa chance incrível de ganhar um monte de recompensa. O Ryuk, porém, animado, chama por todo mundo e fala pra eles começar a taçada. O Kim tá ali de olho perto e só escutando tudo isso. E a querida de Hyun tá com aquele buff bem gostoso, rapaz, aumentando o espírito de todo mundo. O velhão tá ali de canto falando pra todo mundo continuar essa sequência de ataques e descobrir as fraquezas. Com os buffs que eles estão recebendo da garota, eles não iam perder. O protagonista quer saber por que esse maldito não ataca ao invés de ficar falando. Os dois membros da vanguarda já pulam na perna e se jogam na direção da cabeça do bicho. O Eric manda uma habilidade do corte das sombras, enquanto o Paton manda um ataque do corte em série. Diz eles que todos os monstros têm ao menos um ponto fraco. E o corte em série atinge 16 pontos diferentes, garantindo que vai achar qualquer fraqueza do monstro. O Eric pergunta se ele descobriu, porém o Paton diz que, infelizmente, todos os ataques dele causaram 0. Naihonk diz então que só tem 2 possibilidades. Ou a defesa era muito alta, o chefe vem para dar-lhe um ataque, ele sabe na mão estilo Capitão Levif e causa 1.800 na cabeça, o que já deixa claro para ele que não é a primeira opção, então é a segunda. Rapaz, o chefe tem 28.000 de vida. Ah, não tá tão ruim assim não, Só dá mais uns ataques aí, rapaz. A segunda opção é que ele tem habilidade passiva, ódio pelos fracos. Qualquer ataque que cause menos que 5% da vida dele é completamente anulado. Opa, então o Yukin fala que ferrou. Porque o Yukin é o único que consegue causar tanto dano contra um monstro nível 40. O velho, porém, fala que ele está completamente errado. Ele não era a única pessoa com um ataque supremo como esse. E tem uma outra, que consegue ativar dependendo da condição. E tá lá braba, castando a flechada do portador da morte. Ela gastava HP para puxar o arco e quanto mais HP ela gastava, mais dano causava. Na hora o Paton grita e diz que se ela precisar de tempo para preparar isso, ele vai garantir. Manda um grito de guerra provocando os monstros em volta. Na memória, o chefe da dungeon vem pra dar um enquanto quem pensa que esse é louco, rapaz. Ele devia estar fugindo pela vida dele, não tentando tancar assim. E explosão em cheio. Ele toma 1.000 de dano, mas tancou mesmo o fardo do garoto. Ele vai comemorar, porém o velho manda ele tomar mais cuidado e não abaixar a guarda dele. Para esse plano funcionar, eles não poderiam cometer erro algum. Ah, ele tinha usado a habilidade de compartilhar dano. E o velhinho tomou um daninho ali, rapaz. Ah, fala dos grupos dos garotos. Até que eles estão se esforçando. Nosso garoto percebe, que eles eram nível baixo e não tinha nenhuma classe secreta. Porém, o Hulk tá ali focado falando que enquanto os dois guerreiros distraem o chefe, ele e o grupo de assassinos usaram a habilidade de redução de defesa. O Kim quer entender como é que esse bando de cara qualquer conseguia ser tão forte assim. Talvez essa era a força de uma guilda. Nesse ritmo, esses caras iam matar o chefe. E ele, que tá mortinho, não ia ganhar nenhuma recompensa. Porém, óbvio que ele tá com a pedrinha na mão. O Paton, quando de repente o chefe ita por um segundo, ele pergunta: o que foi? A criatura havia mudado de alvo. E olha quem se levantou falando que não aguenta mais ver esse bando de perdedor lutando. Ele vai ajudar ele, já que ele é o nível mais alto nesse lugar. Pode ter demorado, porém o protagonista havia chego. Porém, bem nessa hora, o chefe dá-lhe um ataque em área de destruição do mundo, tacando pedra para todo lado. Ferrou pro Kim e ferrou para ela. Porque acertando em todo lado, ela com 1% de HP, um tequinho ela morre. Ela avisa que tem muita coisa na frente dela e não estava dando para mirar direito. Ele fala para ela não se preocupar, que ele estava vendo imagens. Ela quer saber se é de um plano. E ele diz que não. É a vida passando em frente aos olhos porque os dois vão morrer ali pelo visto. Porém, bem nessa hora abriu uma fenda e olha quem chega causando 999 na dungeon. Nosso menino já quer dar um soco no desgraçado querendo saber por que ele demorou tanto.
Porém, é quando ele nota que parecia que só ele estava vendo, já que ela não reagiu nisso. Então, rapaz, ele já usa o escudo de Goblin e taca o verdinho pra cima pra tancar tudo. O chefão dá-lhe um grito, porém, do meio das costas ele diz que até que são palavras boas pra quem tá prestes a morrer. Era uma pena, mas agora o trio estava formado. Tome-lhe a flechada, causando 22.524. O peito do chefão é furado, rapaz, ele cai no chão. A dungeon secreta da Sala do Gigante de Aço é finalizada, onde Rum tá desacreditada que eles realmente conseguiram terminar essa dungeon. E ela pulou do 27 pro 31. Nosso garoto também, filho, foi do 31 pro 34. Porém, realmente é um Goblin maldito. Ele já tá indo desesperado falando que quer saber qual é a recompensa da vez. Porém, dizem nos comentários aqui que a maior recompensa foi ser esmagado por aquelas coxas. Cena seguinte, tá aí o Ronk aparecendo a mensagem de que todos os aliados foram recuperados após terminar a dungeon. O Patom, porém, tá com gosto de sangue na boca. Se esse monstro fosse mais forte, o perigo era real. Estranhamente, o velhão tá ali travado e parece não tá respirando. O Ronk diz que esse não é o problema por enquanto, e na hora já manda o Ken se explicar. O Goblin, porém, segurando todos os equipamentos, fala pra ninguém chegar perto, que é tudo dele. O cara quer saber por que ele tá assim, e a de Rum fala que ele é estranho mesmo. No segundo que o chefe foi morto, o narigudo foi correndo pra pegar os itens. Porém, pra eles dois apareceu a mensagem de que eles ainda não tinham atingido a condição pra liberar a classe secreta. Confuso, de Rum pergunta como é possível. Eles já tinham matado tudo. O Kim já imagina que deve ter alguma coisa esquisita. Igual aquela hora que ele ganhou o favor do Goblin. Claro que muitas das vezes não é assim que funciona, já que a forma mais natural das coisas acontecendo é você matar o chefe e terminar. E é por isso que ele tá curioso qual é a classe dessa sala. Porém, não tem muito no que pensar nisso não, rapaz. Ele primeiro quer saber quais foram os itens que droparam. A de Rum, porém, pede pra ele esperar. Todo mundo ajudou na luta, então eles tinham que dividir de forma igual. Ele, porém, manda ela sair de perto, que aquele ali é o precioso dele, rapaz. A de Rum tá querendo saber o que aconteceu, já tá se perguntando se esse menino é o Gollum. Nisso é um Rum que fala que é verdade que nosso garoto já ajudou eles 2 vezes. O objetivo deles era só sair desse lugar. Então agora que eles conseguiram, não tá nem aí pro resto. O velho é um trapaceiro, porém rapaz já tava vindo dar uma paulada no nosso menino. Nosso garoto então manda ele se ferrar falando que sabia que desde o começo estão querendo trair ele 2 vezes. O Errunk então fala que acabar com ele nem é o maior problema. Se eles quisessem fazer isso, já tinham resolvido. Eles não se importam dele levar inúmeros itens. Porém, eles perceberam que aquele arco era um item único. Nosso menino responde que sim, mas e daí? Os caras falam que ele não é arqueiro, então o que ele vai fazer com essa desgraça? Ah, alguém sabe, rapaz, itens únicos não podem ser vendidos. E obviamente não tem como ele usar porque ele não é da classe. Porém, a menina é um goblin narigudo falando que ele quer. Mesmo assim. É muito bom, é muito bonito, é muito raro. Os caras na hora mandam ele entregar logo o pediriam, rapaz. Ele fala então que tudo bem, mas ele quer algo em retorno. Esse era um item que não dava para vender, o que torna o preço dele inestimável. Com certeza eles sairiam perdendo muito se ele vinculasse esse item a ele. Então eles vão ter que comprar. O velho já percebe que esse maluco maldito desde o começo estava planejando isso. Ele tá rindo na própria ganância. E o Henrique pensa que esse desgraçado lembra ele daquele Goblin, ou o Goblinzinho ali escondidinho falar nele. Rapaz, é muito grande mesmo, né, esse arcão que ela vai ter que levar agora, que é o arco do gigante, né, gigante grande. Pelo visto, nosso menino já trocou e agradece, fio. O Ryuki só fala que ele começou a notar que o garoto tem um talento pra ser odiado, e ele quer saber pra onde que ele tá indo, assim que eles saírem dali. Nosso garoto fala que é óbvio, fio. Ele vai pra um lugar bem longe do grupo dele. O Hulk diz que ele é um maldito mesmo, mas esse é um plano perfeito. Com isso, eles se foram, e é uma pena. Olha a cara dessa lourinha linda dando tchau pro nosso menino. Ele, porém, já invocou o goblinzinho dele e tá todo pulando de infeliz da vida. Com isso, a dungeon tinha sido terminada. É uma pena que era adquirir um arco que não dava pra usar. Porém, ele conseguiu a luva do ladrão. Ele podia roubar qualquer coisa, porém somente uma vez. E não dava pra roubar um item de um personagem que o nível fosse maior que o dele. Além disso, não dava pra usar esse item contra outros usuários. Eu não sei como ele vai usar isso, mas ele tá falando aí que a coisa mais importante é esse ferro de alta pureza. E todos os outros materiais que ele guardou e ficou só pra ele, rapaz. A cena então muda pra cidade de Fiorindel. Um lugar com um monte de jogador de alto nível que ele nunca nem tinha visto, fi. O menino conseguia aspirar o cheiro do dinheiro no ar. Porém, antes de pensar em qualquer aventura, primeiro ele tem que comprar uns equipamentos. Aquele golpe na cara que o matou instantaneamente deixou claro que ele não tá muito bem equipado. Sem contar que ele tá com essa roupa fedida desde o nível 3, rapaz. O negócio tá tirando defesa dele. De repente, o Goblito tá puxando ele pela calça. Ele pergunta o que foi. Já pediram pra ele não causar problema. Rapaz, atrás dos dois tinha um pi de um tigrão gigante. Nosso garoto tem certeza que isso aí é um chefe, rapaz. Mas o que tá fazendo no meio da cidade? Sem muitas saudades da Dirrião, rapaziada. Que a Irene, a braba da vez, chegou. É o Cília do cabelo azul, que é uma invocadora, quer saber se esse goblinzinho aí pertence a ele. Nosso garoto na hora percebe, rapaz, essa desgraçada que invocou esse negócio que parece um chefe.
e ela fala pro garoto não ficar assustado, que a Michelle é bem calminha. Nosso garoto, porém, percebe que essa desgraçada tá babando pra caramba encarando ele. E o problema é que ele sabe, essa menina é bem forte, e ele não tem o que é necessário pra lutar contra ela, não. Todo mundo da guilda Vitton seria evaporado se tentasse enfrentar essa louca. Porém, a Irene diz que ele é uma criança bem fofinha e quer saber o nome dele. Ele manda ali o Ziking Souls, rapaz. Até que ela fala que não quer saber dele não, fio. Ela quer saber da criancinha ao lado. Pelo visto, ele ainda nem tinha dado um nome. O Kim pergunta pra que dar nome, rapaz. É só me invocar, tanto faz. Além disso, né, esse negócio não é fofo, não. A Irene avisa que relações unilaterais como essa são muito instáveis. Ele tinha que perceber que a criatura dele tinha uma postura agressiva com o mestre por não ter recebido um nome. Ela espera que na próxima vez que eles se encontrem, ele não seja tão cabeça dura. Com isso, chama Michelle e vai embora. O Kim quer matar essa menina, mas não pode. Então só agradece pelas dicas. A cena então muda para um cara falando para ele esperar. O equipamento que ele estava usando, na verdade, era um lixo total. Era mais fácil ele colocar uma lata de lixo em volta do corpo. Seria melhor. Ô Kim! Ó, seu maldito, para de me esculachar, desgraçado. É por isso que eu vim nessa loja, para comprar coisa. O cara então oferece uma armadura de peito 350 moedas. Esse valor dá cerca de $40 na vida real, o que, considerando que ele tá devendo uns 20 milhões lá, não é muita coisa. E ele, como um invocador, né, precisa de defesa máxima, já que não adianta ele conseguir invocar se ele morrer antes do bicho. Ele compra e o vendedor diz que, pelo visto, ele tem bom olho pra coisa boa. Era bom ele fazer um bom uso desse treco, porque ele usou um material de altíssima qualidade. O nome desse desgraçado desse vendedor é Humphrey Boca Sua. O Kim já percebe que jus usar o nome dele. Isso ele equipa a armadura e fala que essa daqui é realmente um lixo do caramba. Ele não conseguia se mexer. O cara responde é porque um lixo como ele é melhor ficar travado e morrer logo. Mas a verdade é porque a armadura precisa de 24 de força e nosso garoto só tem 4. Como ele gastou o turno naquele gigante de aço, rapaz, ele claramente não consegue usar item nenhum. Ele decide vender de volta e o cara diz que esse pedaço de armadura é um lixo. Ele paga no máximo 30 moedas por um trabalho horrível como esse. O Kim manda ele se ferrar, rapaz. Ele acabou de comprar dele mesmo. Ele estava elogiando essa desgraça. No meio dessa discussão toda, ele nota que tinha uma exclamação na cabeça do maldito. Assim que isso acontece, o cara se vira e fala que não está conseguindo encontrar o martelo. Sem o martelo, ele não conseguia forjar mais nada. O Kim fala para ele observar ali em cima do balcão que ele estava vendo pelo menos uns 4. O Humphrey, porém, insiste, falando que ele precisa de um martelo específico. E esse martelo provavelmente está lá numa dungeon da água, na parte de baixo, localizada próxima à entrada do vilarejo. Era bom ele encontrar para ele. Óbvio que é uma missão que ativa bem nessa hora. A recompensa era poder processar materiais e criar armadura, o que parecia interessante. Agora estava explicado porque aqueles itens que ele vendeu lá pro cara eram tão caros. Se ele pegasse aqueles materiais que encontrou na Dante secreta e transformasse em equipamento, na hora ele diz que tá rindo resolver isso, fi. A missão foi aceita. O garoto tá confiante. Ele não precisa de amigo nenhum. É ele e o Gobleto. Essa ia ser uma dungeon fácil. Menos de 30 minutos já tá tudo resolvido. Porém, o Humphrey grita e pergunta o que tá fazendo aí, e é para eles irem logo. Para ter sucesso na missão, ele tinha que levar o desgraçado junto, e não podia deixar ele morrer. O problema é que o tiozão é nível 13, rapaz. Na hora, quem tem uma ideia ele tem muito ponto de agilidade, e com isso já sai correndo, falando que ele vai chegar primeiro na dungeon, matar tudo antes desse velhinho correr risco. Porém, ele recebe um aviso, que o Humphrey estava sob ataque. Ao olhar para trás, tinha um monte de rata slime atacando o velhinho que tá pedindo por socorro. Na hora, o Kim chama pelo Goblin, que chega dando 9.999 em todo mundo, rapaz. Nisso, o velhão fala que ninguém é paro pra ele, fio. Humphrey boca suja. Porém, de repente, ele muda de expressão. Diz que tá sentindo uma certa presença. Ele começa correndo uma outra direção, falando que o martelo tá pra lá. O Kim já tá pensando que talvez seja mais fácil matar esse desgraçado ou imobilizar ele de alguma forma. Óbvio que isso ia fazer ele falhar. Então ele fala pro Goblick que mudança de plano, rapaz. Mas é pra ele ficar grudado nesse cara e matar tudo que tiver em volta dele. O problema é que em 10 segundos esse maldito velho tá cercado por um exército de rato. Porém, também não é um problema tão grande assim, já que o Goblito tá indo na frente, dando 9.999. O tiozão tá se achando ali, mandando técnica secreta, falando que é o que acontece quando ele vai com tudo pra cima. Enquanto o Kim só pensa que esse menino é excêntrico, mas pelo menos tá seguro assim as coisas. Nessa hora, o Humphrey fala pra parar de menosprezar. Ativa o grito de guerra, falando que vai mostrar que ele é capaz. A habilidade atraía todas as criaturas na região, e um esqueletão de coroa que estava lá num túmulo acorda junto com o exército inteiro. Na hora, o maldito já tá na frente deles querendo saber quem foi que gritou e acordou ele do sono eterno. O Humphrey diz que finalmente a dungeon ficou interessante. Enquanto o nosso garoto quer saber por que esse desgraçado claramente está tentando deixar a missão dele cada vez mais difícil.
Mas lá vai o Goblito, fio. Joga a pedrinha pra cima, pega na mão e taca na direção dos esqueletos. O negócio ricocheteia na parede dando 9.999 em todo mundo e tá limpo o caminho. 3 horas depois, nosso menino tá exausto. Parece que até agora esse ferreiro desgraçado continua trolando ele. Eles já mataram tanto bicho que ele subiu 3 níveis, fio. Ele tá se apoiando ali numa parede, escutando barulho esquisito, quando Humphrey fala pra ele sair de perto que é uma armadilha. Do fim do corredor tá vindo 3 flechas douradas. Nosso menino chama o Verdinho pra tancar tudo. Ele se pergunta por que esse negócio ativou do nada, rapaz. Onde é que eles pisaram? O que aconteceu? Óbvio que o Humphrey tinha pisado bem no negócio de caveira. E tome-lhe uma flechada na barriga, agora tá com meio de HP. Ele ainda fala que nosso garoto é um covarde de estar usando os aliados, ao invés de aguentar a flechada de frente. O Ken quer ele mesmo matar esse desgraçado, que pior de tudo tinha sido infligido por veneno, e começa a prender HP por segundo, até que o Humphrey Boca Suja morreu. Com isso, ele já tá correndo na cidade falando que vai matar esse bastardo agora. Porém, enquanto ele tá passando a 1000, tem um cara de terno ali falando que finalmente encontrou o seu Zikin Show. Nosso garoto já chegou na live do Humphrey e pergunta que equipamento ele quer. O Kim, porém, já mostra o Goblito e pergunta quais são as últimas palavras. O ferreiro, porém, só agradece ele por ter encontrado o martelo. O protagonista tá meio torto, né? Meio sem entender do que esse cara tá falando, porém a missão realmente tinha sido completa e ele tinha material. Ele quer saber quando isso aconteceu. E o Humphrey conta que foi assim que eles mataram os primeiros slime. Foi um dos primeiros itens que caiu. O Zeke quer saber por que ele não avisou. E o cara fala que não avisou porque ele é um lixo. Porém, cá estamos, rapaz. Lá tá ele na forja agora, usando metal de altíssima pureza. Ele fala pro garoto se preparar para ver o que acontece quando o material de alta qualidade encontra um verdadeiro mestre. Ele ia soar muito sobre essa forja e criaria um milagre. Nisso, ele já fala que tá pronto. Porém, o Kim diz que ele não tá nada suado, rapaz. Mas demorou 10 segundos. Porém, olhando a luva, ele fala que esse negócio foi feito pelo drop de um chefe extremamente raro. Finalmente, o garoto tava todo armaduradinho, rapaz. Parece que ele ficou mais fraco e mais magro, mas tudo bem. Era um conjunto leve de nível 36, que tinha que ter 34 de agilidade para usar, além de ter 1% de chance de ativar a habilidade da destruição do céu e da terra. O Humphrey fala que dessa vez não vai cobrar nada, e não precisa agradecer, porque é nojento. Ou quem? Só responde que ele nunca ia agradecer a um desgraçado como esse. Ei? Porém, bem nessa hora, alguém ativa o modo PK e aponta a espada para ele. Rapaz, não só aponta como quase acerta ali uma. Nosso garoto quer saber por que o cara o atacou do nada. E o cara do óculos fala que é incrível que ele é habilidoso o suficiente para se esquivar esse ataque. Realmente ele deve ser a pessoa que deixou a senhorita dele prestes a morrer. O Ken vai se defender, falando que se esquivou por causa da agilidade, mas decide mudar de assunto. Quer saber que negócio é esse aí de senhorita? O mordomo fala para ele parar de inventar. Ele viu que a última pessoa com a qual ela fez grupo foi o seu Zikin Show. Ele vem para dar-lhe mais um ataque, falando que ele deve saber muito bem o nome Catarine. Ai, rapaz, é nisso que ele começa a se lembrar. Foi aquela primeira amigona, bem rechonchuda, lá do comecinho, que tava com o anãozinho Love. Então fala pro tiozão esperar. Ele não sabe do que ele tá falando e nem o que ela falou, porém ele que é a vítima nessa história. O mordomo diz que é engraçado ele dizer que ele é a vítima, quando tá vivendo bem tranquilo, enquanto ela tá num estado vegetativo em coma desde aquele dia. Na hora o Kim parece tomar um susto de verdade, rapaz. Ele sabia que o dano causado por um gênero de conhecido como Kimon, Cavaleiro 76. Ele fala pra não se preocupar e que o garoto é bem simples e deve estar morrendo de medo de colocar ela em risco. O empregado, porém, quer saber por que ele teve coragem de deixar um rapaz como esse assumir o controle do corpo dela. Se realmente fosse possível curar ela no jogo, era melhor ele estar fazendo isso. O Kimon, porém, responde que o garoto tá tirando essa informação da bunda. É impossível fazer algo assim. Ele só tá contando que algo aconteça com a Catherine. Isso porque quando criança o destino dela já havia sido decidido, né, rapaz? Ela herdar essa empresa. Esse jogo foi a única coisa que ela decidiu fazer por conta própria e teve escolha. É por isso que ele tem certeza que ali é como um paraíso pra ela. Um lugar onde ela se sentia livre. Ele sabe que é melhor ela estar descansando ali do que na cama de hospital. Ah, seu pai fofinho. Agora que nosso garoto tá ali focado na correria, tá tentando reviver essa menina. Tentando dar a palavra forte, mas fingindo. Ele tá exausto querendo saber por que implementar esse pulmão lixo dele no jogo. Sem contar que vai ser difícil encontrar ela. Até que ele se lembra que quando ele deu a cabeçada, brigou com a Elfer e ganhou um ponto Goblin, ele decide dar uma olhada nas habilidades e uma era compartilhar a vida, rapaz. Ele podia usar a própria vida dele pra recuperar um pouquinho da vida do Goblin. No momento seria inútil, mas ele também tinha uma habilidade de arremesso de Goblin, rapaz. O nome é bem óbvio, né, fi? Nisso ele já usa a chamada de Goblin, pega na mão e manda ele longe. O Goblinito sobrevoa a cidade inteira e na hora ponta pra uma direção. O danado já sabe onde a Catherine Chan já vai na correria babando falando que chegou pra salvar. Porém dá de cara com os dois manos no beco, querendo saber o que ele tá fazendo ali.
Na hora, os caras comentam que ele é mais feio ainda de perto. E além disso, eles queriam ficar com ela e fazer ela se sentir bem. O que manda ele se ferrar avisa que ele não tá aqui pra fazer ela se sentir bem de forma nenhuma. E quem são os dois desgraçados? O Bigodinho fala que eles são dois caras bem bonitos, que o hobby favorito é salvar mulheres em perigo. Nosso garoto manda o desgraçado parar de bancar os heróis quando é eles que estão colocando ela em perigo, rapaz. Porém, os caras, sem falar mais nada, já vêm no ataque. O Kim já logo perde a cabeça. E tão resolvidos. Os dois morrem no chão pelo Goblin. E agora ele quer saber qual é a sensação de dois bonitão sendo espancado por um cara feio. Ele tá rindo igual um louco. E um soldado tá ali de lado, né, querendo saber que barulheira era toda essa. Lá tá o menino com a lingona pra fora levando a Catherine. Na hora, o guardinha chega querendo saber por que eles mataram 2 pessoas e estavam sequestrando uma mulher. Nem ferrando queria sair ileso nessa cidade após crimes terríveis como esse. O Kim pede pra ele se acalmar, rapaz. Mas ele foi atacado primeiro, isso é injusto. O problema é que ele sabe que esse cara nem ferrando que vai acreditar nele. O problema é que se ele for pego pelo guarda, ele vai ser tacado na prisão. E não pode gastar tempo agora assim não, rapaz. Como só tem um guarda por enquanto, talvez seja a hora perfeita para ele eliminar e sair fora. De repente, porém, o Sr. Hangrel ele ali pelo ombro diz que estava procurando pelo garoto. O Kim já fala pro mentiroso desgraçado sair de perto e pergunta o que ele tá fazendo ali. O Vin avisa que se ele matar um guarda como esse, rapaz, ele vai ser perseguido pelos NPC pra sempre. Então, melhor tomar cuidado. Nisso, ele vai até o guarda e diz que agradece muito o esforço que ele vem colocando pra proteger a população. O guarda, porém, já quer saber quem ele é, o que tá planejando e fala pra ele tirar as mãos das costas. Polinho tá usando uma habilidade de presente pros NPC, rapaz. Entrega umas moedas pra meio que aumentar o nível ali de relação. O guardião tá ali querendo saber se ele realmente vai ganhar tanto dinheiro assim. O véi fala que sim. O cara já leva o desgraçado querendo saber por que ele tá querendo comprar um homem honesto. A relação dele é jogada pra baixo já porque ele cometeu um crime. O Kim, porém, notou que o Vão parece que meio que foi preso no lugar dele, né? Isso limpou o caminho. O desgraçado, no final das contas, era um cara gente boa. Porém, agora, em frente de um prédio, ele quer saber por que ele não pode entrar. Ele ficou sabendo que a quest principal é lá dentro. Enquanto ele tá ali reclamando, um lourinho do lado de fora fala pra ele nem se esforçar. Essa porta aí não se mexe faz um tempinho. O Kim quer saber quem ele é. Ele se apresenta como Shin e diz que vê o garoto batendo casualmente nessa porta já deixa claro pra ele que ele é novo na cidade. Ele gosta do olhar desse menino. Realmente tem intensidade de um aventureiro. E já que esse é o caso, por que ele não ajuda numa runa perdida? Nosso menino tá ali espancando o botão de skip pra ver se ele para com esse diálogo. Com isso, recebo a quest principal. Me mostre suas habilidades. Tinha que trazer um núcleo de um golem que tá lá nessas tais ruínas pra provar as habilidades dele. Já de bracinho cruzado, ele fala que esse NPC é engraçado, devia ter falado sobre qual é o tipo de dungeon. A desgraça da ruína era uma dungeon de 6 esquivar, rapaz, não de matar bicho. Podem ir pra ele com agilidade máxima, não deveria ser difícil. O único ruim é que ele tá carregando essa mulher. Ele tinha que passar por tudo isso, garantindo que ela não tomasse 1 de dano. Nisso ele fala pro Goblinito fica com ela ali que ele vai passar rapidão e usar o Halif. Se preparou, pum, foi na corrida e já chegou do outro lado, rapaz, foi rápido. Ativou o Halif na mesma hora e o Goblinito veio voando. O bicho caiu todo sorridente ali com linguanda pra fora. Porém, como ele imaginava, né, a corda esticou, porém tava lá atrás ainda e a coitada da Catherine Chan, que eu já tô até com dó, tá começando a ser puxada. Ele fala pro Goblinito fazer alguma coisa antes que a menina caia na lava. Ela tá quase batendo na lâmina do teto e nossa menina tá ali morrendo de medo. Com isso, a coitada cai de costa no chão acabada. Ele na hora chama pela Catherine e fala pra ela levantar. Ela não podia morrer num lugar desse não. Senão, e ele tava ferrado. E pelo visto, vamos dar uma mergulhadinha na memória dela. O pai, lá o tal do Kimon, querendo saber por que ela chegou tarde de novo e se tava com aquele bando de amigo dela. Ela tinha que saber que amigos nessa idade dela não era nada além de pessoas que não valiam nada e seriam esquecidas. Além disso, ele viu que ela saiu com uma saia curta e uma maquiagem que fazia ela parecer uma trabalhadora honesta. Pelo visto, havia se decidido que ia viver igual um lixo humano. Rapaz, que esculacho. Ela chora pedindo desculpa, porém o pai fala que hoje ela aprendeu uma lição. Ela pede ajuda da mãe, porém a mesma só deu uma encarada e ignorou. O pai ainda falou que ela era a única falha que existe na vida dele. Rapaz, que isso? Fiquei com dó da menina, fi. Ela tá ali travada. Nossos meninos perguntam pro Goblinito o que eles fazem. Estranhamente, ele sugere que o Goblin nunca vai ter a chance de encontrar uma outra mulher tão gato quanto essa. Então, talvez ele devesse tentar ressuscitá-la com boca a boca. What the fuck? Porém, ele sabe que essa desgraça é um jogo. A lógica de ar e física não existe. Então, não tem como passar. Realmente era impossível desde o começo. Ao menos ela também já tá meio que morta, então não custa tentar. A maior chance é isso ser um choque mental e tanto acaba ela levantando. Porém, o mordomo aparece bem na hora que ele faz esse bico feio dele e na hora ele diz que a Vala ele sabe que esse moleque tava querendo de verdade. Vai matar ele. O
Kim pede pra ele se acalmar, falando que ela tá tranquila e não precisa se preocupar, que ela não vai morrer não. O mordomo fala que isso é óbvio, ele tá sempre logando o jogo, de olho, e além disso tem um grupo de médico em volta do corpo dela, sem contar que o equipamento dela é o mais poderoso pra esse nível. O vestido mágico da aranha branca parecia mácio, porém a defesa dele era comparada ao aço. E ele tava só checando pra ter certeza que esse nojento do que não ia tocar em um fio de cabelo dela quando ela tá inconsciente. Ele vai perguntar mais algo, porém o nosso rapaz só manda ele se ferrar e desliga, fi. Nisso ele já fala pro Goblinito que escutou que a armadura dela aí, rapaz, vai anular 90% dos danos. Os dois já saem na correria, ó, sendo perseguida por uma bola e usando a menina de skate, velho. Estão arremessando a coitada do outro lado pra atravessar de corda. Estão colocando ela pra tancar o golem. Rapaz, usou ela de chicote. Ele percebe que se empolgou e usou a menina como um lixo. Agora ganhou um ponto Goblin. Enquanto ele tá impressionado com as multifunção dela, o dedo dela pareceu dar uma pequena mexidinha. Porém, nessa mesma hora, o Golem pareceu mandar um ataque. A sala explodiu, o Goblinito passou por dentro e toma 9999. Quem fala que nem mais fica impressionado. Tudo que ele tem que fazer é levar o umbigo desse bicho. Porém, o desgraçado se reconstrói e entra na fase 2. Na hora ele responde que não tá nem isso, manda o Goblinito atacar de novo. Pum! Tome mais 99999. Nisso ele fala agora, finalmente ao fim. Porém não, o maldito se reconstrói de novo e entra na fase 3. O Kim pede pra ele, por favor, parar de trapacear um pouco. Usa o Ralife do Goblin, chama mais uma vez, só que estranhamente dessa ele toma um ataque antes de bater. Com isso, tudo explode nas costas dele e ele sai na correria, enquanto o Golem tá atacando o chão, tacando fogo em tudo. Ele já sabe que enquanto o núcleo não for destruído, esse bicho vai ficar mudando de fase. Nossa, ele se lembra que o maldito do Sombrio tinha explicado aquele dia sobre as fraquezas dos monstros. O problema é que ele não tem uma forma de mirar no ponto fraco igual os caras da guilda Evet. Talvez ele só devesse sair espancando absolutamente todo em pedaços até que eventualmente ele morra. Enquanto ele tá ali correndo pra lá e pra cá pra se esquivar, ele acaba passando bem na frente da Catherine. A coitada tá ali inocente parada, infelizmente ele se esquiva e o soco tá vindo na cara dela. Na mesma hora ela sentiu a mesma sensação de quando foi esmagada por aquele chefe, fi, e acordou gritando. Rapaz, a sala explodiu e ele mordeu os dedos ali querendo saber o que aconteceu. Ele tem certeza que tá tudo bem. Não era um dano tão alto assim, não vai ser fatal. O chefe, porém, continua espancando o chão, ele tá engolindo a mão, querendo saber o que tá acontecendo. Ai, rapaz, porém ela se levantou de gamana gigante. Na hora ela quer saber que desgraça é essa. O que tá acontecendo? Quem ele é e por que ela tá ali? Ela tinha ativado a habilidade de maga escapatória e manda o desgraçado explicar logo o que tá rolando. Na hora, o Kim tá assustado, fi, ela realmente havia acordado. O problema agora seria ela se lembrar, né, que foi usada de skate. Mas tanto faz também, ela tá bem. Tá de pé, isso é mais importante. Ele acabou de salvar a herdeira do grupo Sensong, fi. A recompensa vai ser massiva. Ele já vem todo torto falando que vai explicar o que aconteceu. Ela perdeu a consciência quando foi atacado por um monstro numa dungeon secreta. Ele recebeu a permissão lá do presidente, né, pra ajudar ela a acordar. Ele se esforçou ao máximo e conseguiu fazer isso. Rapaz do céu, ele tomou um soco no meio da explicação. Explodiu na parede. Na hora ele quer saber por que essa desgraçada não avisou que o soco tava vindo. Porém, ele observa a menina tava lá longe já, fugindo, abandonando ela. Ela tava desesperada, chorando, falando que tava com medo. Se o pai ficasse sabendo que ela entrou mais uma vez na porta dos céus e ficou jogando, ela ia ser morta de verdade. Enquanto ela fica gritando desesperada, rapaz, de repente acorda no hospital. Na hora o mordomo já vem querendo saber o que tá acontecendo. E os doutores falam que ela parecia estar recuperando a consciência, mas estava extremamente assustada. O cara já se lembra do nosso garoto e temos certeza que ele deve ter feito alguma coisa terrível. Os médicos estão querendo cortar a energia para ver se ela acorda. Porém o outro fala que melhor não fazer isso não. Rapaz, ela acabou de recuperar a consciência e pode acabar desmaiando de novo. E o mordomo fala para eles nem pensarem em tentar algo assim. Como a dor e tudo mais era conectada à realidade, era extremamente perigoso. Ainda mais se ela estiver no meio de uma dungeon. E é por isso que ele vai logar para saber onde o tal do Kim tá, dentro da ruína. O Golem tá atacando um míssil de pedra na direção da coitada, fi. Ela se vira desesperada achando que vai morrer. Porém, Goblin surge e salva a menina. Nosso garoto fala pra essa doente parar de tentar fugir. Ela não ia conseguir correr mais. Olha o bracinho sendo todo picotado, aí desgraça. Eu achei que tinha sido nosso garoto que salvou, mas foi o tal do NPC Steam lá. Ele parabeniza o nosso rapaz falando que ele fez um ótimo trabalho aguentando a pé ali. E que isso, filho? O cara tem um título de Deus? Agora o Kim entendeu como essa dungeon funciona. Na hora que a primeira pessoa vai ser derrotada, instantaneamente o NPC
NPC aparece pra salvar, porque meio que funciona assim, tá ligado? Basicamente, desde o começo, é ser uma missão impossível de ser feita. É por isso que se cria um bicho de nível 170, o tal núcleo do Golem provavelmente nem existe. Eles ficariam matando e o bicho continuaria crescendo infinitamente. Naquela hora que ele tomou o soco em cheio e foi tacado longe, ele devia ter percebido que não sentiu dor de verdade. E o Shin fala pro Golem que ele é um monstro terrível por ter causado isso ao subordinado dele. Nosso garoto comemora que ao menos o maldito apareceu pra salvar. E ele vai pra cima falando pra ele se preparar pro que tá prestes a acontecer. Porém, estranhamente, algo explode do lado dele. Ao olhar, rapaz, o Tado Shin tá se levantando falando que isso aí não foi nem suficiente pra aquecer ele. Ele não consegue entender porque que esse desgraçado tá agindo como se tivesse tranquilo. Ele pula pra dar-lhe mais uma, toma mais um tapa na cabeça e cai no chão. E aí que ele vê que o tal NPC Deus era nível 70, rapaz. O que aconteceu é simples. Esse lugar era pra ser feito por jogadores de nível 30, 40, então um de nível 70 aparecer é basicamente um deus. O Gun nunca passa do 45, porém nosso garoto usou o Goblin e agora deixou esse monstro invencível. O Shin se levanta mais uma vez dizendo que esse monstro não serve nem pra aquecimento. O Kim nota que o NPC tá preso nas mesmas falas porque ele é imortal, só que ele também não consegue matar o Golem, então Fá tá paravado num looping. Talvez, porém, o tal núcleo do Goblin tenha aparecido junto com a materialização desse cara, e agora é possível que ele seja morto. Tudo que ele tem que fazer é observar a região exata onde o Shin tá atacando. Ele pula mais uma vez pra dar-lhe no coração, toma-lhe mais um golpe, só que não, rapaz, nessa o Goblinito tacou-lhe uma pedra de longe e finalizou. O Shin ainda fala que esse maldito realmente não serviu pra um aquecimento. Se não fosse ele ali, ia tá todo mundo morto. Ainda bem que ele chegou a tempo de salvar todas as pessoas. O Kim, porém, tá meio triste em pensar em salvar, até porque a Catherine talvez não tenha sido salva. Porém, é quando ele nota que ela tá ali paradinha de canto. Os dois estão já do lado de fora, com o NPC falando que percebeu um talento no garoto. Ele teve que o salvar, mas ele tem potencial. O Kim, porém, tá querendo se esconder num buraco de vergonha. Ele sabe que ter abandonado a Catherine agora, rapaz, foi muito pior do que ela fez, né? Enganar ele lá no começo pra o matar. O NPC tá falando muito de coisa e o Kim tá feliz que pelo menos esse cara tá preenchendo o ar. Porém, se vira falando que ver os dois por aí é bom pensar muito nele não, porque ele pertence a um plano superior. Aí ele sai andando, fica parado ali pra aceitar a próxima missão. Nosso menino vê que agora o silêncio bateu, ele tá de canto ali encarando a Catherine. Nisso ele toma coragem e fala que tudo bem, aquilo que aconteceu antes foi erro dele. Porém, bem nessa hora o pai aparece falando que ela pelo visto acordou. O protagonista não tem ideia de quem é esse cara e porque a hora dele tava num nível completamente diferente. Ou era um mano rico pra caramba ou era alguém muito habilidoso. E a Cetoline só reage querendo saber que o pai dela tá ali. O Kimmon fala que já sabia que ela recuperou a consciência no momento que teve aquela convulsão. Ele fez ele ficar extremamente preocupado com ela de noite, porém ela tava aqui, fingindo ser adulta, jogando esse joguinho bobo e gastando tempo de todo mundo. Ele agradece o jovem garoto por ter cuidado tão bem dela. Parece que a promessa dele de ter feito ela acordar realmente se tornou verdade. Ele receberia uma ótima recompensa e logo eles entrariam em contato. Nisso, o pai estica a mão e fala pra Catherine vir com ele. Ai, rapaz, o clima ficou pesado. Kim tá com raiva porque ela é um lixo, porém ela nem mesmo parece estar brigando com ele. Ao invés de ela tá reclamando dele ter abandonado ou falando qualquer coisa, ela só tá indo embora com essa expressão de quem tá vendo pra pior coisa possível. O que ela não pedia mais uma vez por ajuda ou pra ser salva? Ele sabe muito bem, é porque ele provou que alguém que não dá pra contar ou confiar, porém talvez só dessa vez ele consiga salvar ela. E nisso ele brita falando pros dois esperarem. Até mesmo alguém como ele sabe muito bem quem ele é. Presidente Ranking Moon do grupo Samsung, que é conhecido por ser gentil, um compatriota, uma pessoa admirável. Ele pergunta pra Catherine se ele não tá certo. Porém, se esse era o caso, por que ela tava com uma cara de quem tava prestes a morrer? Mandou uma pessoa que todos dizem que é tão incrível, tá levando ela, puxa ela pelo braço, falando que ela vai vir com ele e ele quer saber o que ele vai fazer. Porém, na verdade, tudo isso aí, é uma brisa. E olhando pra ela indo embora, ele sabe que não tem como ele salvar ela. Ele sempre foi alguém que quebra as promessas e tinha uma covardia incomparável. Ele não espera nem que consiga se salvar. Então que negócio é esse? Ele tá sonhando em ser um herói? Kim Yun-su ia ser um Goblin pro resto da vida. Os cavaleiros ali por perto perguntam se eles estão vendo o grande rei cavaleiro, uma pessoa que fez parte do trio que terminou o grande ataque ao duque. Todo mundo saluda o cavaleiro Kimmon. Eles querem saber quem é a linda gostosa do lado dele. Literalmente perguntaram isso. Ele fala que é só uma pessoa que ele tá fazendo grupo agora. E rapaz, ele fala pra Catherine se lembra muito bem o que as pessoas pensam dele, como as pessoas pensam dela. Ela tinha que entender a vergonha que seria descobrirem que ela é filha dele. Todo mundo passa gritando, chamando o nome do Kimmon enquanto o Kim tá ali parado, fi. Caras quer saber porque ele tá bloqueando o caminho, passa dando umbrada. Ele tá lá falando que realmente ela era a filha preciosa do grupo daquele cara. Por independente do quão ruim fosse a vida dela, não podia ser pior do que a dele. Então por que ele tá se sentindo culpado? Ele devia se esquecer de tudo isso. Esse mês ele ainda não pagou nem o aluguel, rapaz. De repente, o seu grilido bueiro fala que apareceu coisa grande na cidade. Nosso menino tá assustado, quer saber o que o desgraçado tá fazendo ali. O velho explica que na hora que ele foi preso pelos guardas, ele conseguiu escapar. Mas, como tá sendo perseguido, né, tá vivendo no bueiro agora. Porém, nem era tão ruim assim. Enquanto as mulheres passavam, ele via coisas que eram impossíveis que eram vistas de fora. E o Kim já percebe que esse desgraçado é um criminoso. Vai continuar a falar que aquela garota que tava do lado do presidente parecia muito machucada pra ser uma companheira de time. Nossa, tá todo querendo saber de quem que ele tá falando.
falando? Seja lá quem for, ela deve ter se machucado e lutando, vai saber, vai? Eu digo que ele não tá entendendo. Dentro do jogo, os sinais são mandados direto pro cérebro, então o corpo não é afetado. E assim como ele explicou, ele conseguia ver as coisas por outro ângulo. Aquela garota tinha sofrido algum abuso físico no mundo real. Na memória, o Kim para por um segundo. Já chama pelo Kimmon falando pro desgrafado lixo fica parado ali. Realmente era uma vergonha ver alguém como ele sequestrando outra pessoa em frente a todo mundo no meio do dia. Era um maldito sem vergonha. Kimmon vira e diz que não sabe do que ele tá falando. Porém, seria melhor evitar esse tipo de linguajar ou pode acabar causando mal entendido. Nosso menino imita o desgraçado falando você tem essa linguagem. E já manda esse desgraçado parar de bancar uma pessoa boa sendo presidente de uma grande companhia. Claramente ela era do tipo que não seguia a lei. Até porque essa mina aí do lado era namorada dele. Oxi, e até a coitada da Catherine tomando um susto porque ele falou que eles já fizeram aquilo e aquilo lá também. Rapaz, geral em volta tá meio confuso, rapaz. Se isso fosse verdade, ia ser um escândalo e tanto. Outros não querem acreditar, falando que sem evidência, né, rapaz? Isso aí é só fake news. Sem contar que o Taduquinho não parece esboçar uma única emoção. O que então responde que parece que ele tá confundindo com alguma outra pessoa e ele tá com pressa, então tá indo embora. Nosso garoto, porém, falou pra ele ficar paradinho. Se essa garota não é namorada dele, então quem que ela é pro cara? Por acaso ele tava fazendo um grupo com uma menina com essas roupas eleladoras porque ele é um velho pervertido? Realmente, era esquisito um velão como ele tá andando com uma novinha. O velão tá só escutando todo mundo falando que é peculiar mesmo, né? No mínimo era estranho isso aí. Porém, o Kimmon fala que nem vale a pena responder isso aí, ele tá indo embora. Porém, alguém se aproxima, rapaz, e fala pros dois ficarem paradinhos. Eu tô achando que é aquele desgraçado do seu Hangri, o velho malandro larzioso, falando que ele é Patrickson Grill e ele trabalha no grupo da Samsung. Ao ouvir que a Catarina, herdeira legítima de toda a empresa, tava ali, ele veio correndo. Ele se agacha, dá as mãos e fala que ela realmente é o futuro da empresa. Ele tá muito aliviado em saber que ela tá bem. A Caterine tá sem entender o que tá acontecendo, enquanto todo mundo em volta tá meio confuso. Essa menina realmente era filha do presidente? Porém, como é que eles iam confiar a empresa pra uma pessoa igual a essa? Além disso, qual o sentido? O cara acabou de falar que ela era só uma pessoa qualquer que era do grupo dele. Porém, seja lá qual era a verdade, parece que ferrou pro Kimmon. O Kim vem do ladinho e fala que é melhor eu trouxe admitir logo que é filha dele. A única opção que sobrou é falar que cometeu alguns erros na criação dela. Ao menos, seja lá quais fossem, era um escândalo que dava pra consertar. Se ele fizer isso, o nosso garoto garante que vai fingir que na verdade tava maluco e nem sabe quem ela é. Mas se ele não obedecer, ele vai expor que ele realmente vem fazendo com ela. O Kimmon, porém, dá uma encarada e pergunta qual ele acha que é o peso das palavras de uma pessoa como ele. Taca-lhe uma pisada no chão e grita pra todo mundo não ser convencido por um mentiroso como aquele. Quem não entende que desgraça de habilidade era essa que fazia a voz do cara ecoar dessa forma? E o Kimmon diz que esse cara aí vestido de mordomo não tem nenhuma relação com o grupo dele e aquela garada no chão é uma mulher que ele conheceu hoje. Os dois estavam conspirando pra conseguir acabar com a reputação dele. Porém, ele era Han Kim-moon, o verdadeiro do grupo Samsung. E aqui agora ele vai executar os três por causa disso. Rapaz, ele ativa o modo percar e avisa que vai provar pra todo mundo o que acontece quem finge ter uma relação. É o que acontece ele tomar-lhe o like nesse vídeo, molecada. Não acabou na sobra do Gombibito, meu menino. Ai, desgraça. Eu quero saber o que vai acontecer. Será que a nossa querida Catarine vai se juntar ao grupo? Confesso que... Caramba, rapaz. Primeira vez numa obra que eu comecei odiando essa menina e depois fiquei com dó. Agora já quero que ele salve uma amigona bem malvada e grandona pro nosso garoto, que claramente não merece esse menino Goblin maldito agora, né, meu filho? Espera lançar mais. Espero que vá bem, né? Eu quero trazer mais parte 2, mas vocês não clicam na parte 2, vocês não ajudam uma mãozinha também. Você só quer parte 1, rapaz. Porém, sem chororô. Se for bem, a parte 2 vem, meu filho. Então o que é que você vai fazer? Ativa ali celular.